Olá, pessoal. Eu sou o professor Marcos Roberto do canal Você Sabe Tudo sobre História e hoje é uma videoaula sobre a origem dos Jogos Olímpicos. Quer saber mais sobre isso? Não saia daí. Quando a gente olha para essa imagem, essa representação desse atleta, e principalmente ali aqueles arcos, aqueles 5 arcos, a gente está falando dos Jogos Olímpicos modernos. Ó, pessoal, então quer dizer que não existiam esses arcos, né? Quando foram criados os jogos, aonde esses jogos foram criados? Por isso que a gente vai ver agora a origem desses Jogos Olímpicos, tá? E que vem, galera, lá da Grécia Antiga, né? Por volta aí de 776 anos antes de Cristo, aí no século VIII, pessoal. Então, o berço dos Jogos Olímpicos, gente, é aqui na Grécia Antiga. Bora continuar aqui, ó. Nós temos essa imagem aqui, tá? Que mostra ruínas, né, do local aonde era praticado os jogos. E era praticado onde? Né? Gente, aqui na cidade de Olímpia. Sim, pessoal, por isso aí, né, o nome Jogos Olímpicos, tá? Então nós temos aqui nesta outra imagens, né, lugares aonde eram realizados, tá? Várias atividades aí, sim, também eram realizadas de 4 em 4 anos. A gente vai falar mais sobre isso. Coloquei aqui para vocês esta imagem, não é? Que representa aí vários deuses. Sim, pessoal, para a gente entender aí, no caso, os Jogos Olímpicos, né? Lá na Grécia Antiga, é interessante que a gente tenha ideia sobre mitologia. Caso você queira se aprofundar mais sobre isso, vou deixar aqui o card, que eu tenho uma videoaula falando sobre a Grécia Antiga, baseado no livro do historiador Jean-Pierre Vernant, que é Mito e Religião na Grécia Antiga. Também tem uma outra videoaula que fala sobre as musas, né? As filhas dos Zeus. Sim, gente. Então, é interessante a gente falar isso por quê? Tá? Vamos pegar aqui, ó. Quando a gente fala, tá, dos Jogos Olímpicos na Grécia Antiga, primeiro ponto que a gente vê aqui, ó, olha só, uma festa, mas a gente tem que entender a celebração, o que é religião para a Grécia Antiga. Não vamos comparar, entendeu, com hoje. O pessoal fala, isso é uma religião pagã. Não é interessante você falar isso porque os gregos antigos acreditavam nessas entidades. Lembrando que eles não sabiam explicar os fenômenos da natureza e eles atribuíam isso à divindade. Então, por isso que a gente fala que é uma festa também religiosa. Outro ponto interessante que era para honrar, homenagear Zeus. Mas, professor, eu li em alguns lugares dizendo que os Jogos Olímpicos, né, da Grécia Antiga também era para celebrar outros deuses. Sim, com certeza, né? Mas a ideia principal era honrar, homenagear Zeus, né? Outras histórias contam que foi uma criação do Hércules, ok? Mas essa celebração dos jogos, nós tínhamos danças, orações, banquetes e sacrifícios de animais, tá? Então, é interessante pegar essa base aqui, que não tem nada, sendo assim, quando a gente olha para os jogos modernos, né, que eu vou falar a origem, a importância para os jogos modernos, mas aqui na Grécia Antiga era para homenagear Zeus e outros deuses, ok? Religiosa. Agora nós temos um templo em homenagem a Zeus na cidade de Olímpia, que lá existia, pessoal, essa estátua de Zeus que tinha aproximadamente aí 12 a 13 metros. E se a gente olhar, ele está com um cetro aqui na mão e na outra ele tem esta representação aqui, tá? Por que que é interessante a gente falar sobre Zeus?
Quando eu falei para vocês que quem não conhece mitologia grega, era legal você pegar aquela videoaula que eu fiz, porque, gente, eles acreditavam, já falei para vocês, em vários deuses e os Zeus, após ter, né, derrotado seu pai Cronos, ele se tornou o deus dos deuses. Né? Como ele morava ali no Monte Olimpo, né? Por isso que eram os deuses olimpianos, então ele tem todo, né, esse poder e as pessoas vinham até Zeus, né, pedindo, orando, querendo agradecer. Né? Então, os próprios atletas, quando iam para os Jogos Olímpicos, eles iam aqui nesse templo, faziam orações, homenagens, oferendas a Zeus, ok? Então, lembra que eu falei para vocês aqui? Tem essa imagenzinha aqui. Pessoal, aqui, ó. Na outra mão de Zeus, nós temos a deusa da vitória. Peraí, pessoal, a deusa da vitória é Nike? Não, calma. Também- Não, não é. Na verdade, não é. Vamos entender, a gente está falando sobre Grécia Antiga, tá? Então, vamos lá. A deusa da vitória é a deusa Nike. Claro que você já está, com certeza. Pessoal, mas não é Nike, já calma, tá? A deusa Nike é a deusa da vitória. Então, era ela que premiava, era ela que protegia, né, os atletas ali durante os Jogos Olímpicos. Mas, professor, existe essa outra imagem em outra estátua? Nós temos aqui, ó, uma estátua de Atena, deusa da sabedoria, filha de Zeus, hein? Para quem não lembra, Atena nasceu da cabeça de Zeus. Zeus estava com uma dor de cabeça muito grande, e aí ele pediu para o filho dele, que é Hefesto, ou Vulcano, dar um jeito, ele pegou, criou um machado dourado, deu uma machadada na cabeça de Zeus, e já nasceu Atena, não é? Adulta, com espada, escudo, uma armadura, ou seja, ela é a deusa da sabedoria. Então, para você ter vitória, você precisa também da sabedoria. Então, ó, só para você ter uma ideia, está aqui de novo a deusa Nike. Nas mãos da deusa Nike, o que seria isto aqui? Tá? Então, nós temos aí o atleta, ele recebe uma guirlanda de folhas de oliveira, conhecida como coroa de louros das mãos, né, da deusa Nike, a deusa da vitória. Então, quando a gente olha, né, hoje os Jogos Olímpicos modernos, tem a ideia de medalha de bronze, prata, ouro. Então, aqui nós temos, tá, essa premiação. Muitos atletas também ganhavam seus nomes em poemas, alguns ganhavam estátuas, tá? E sim, para quem estava perguntando, esta empresa aqui, tá, muito famosa, que eu sei que você conhece. Sim, ela se baseou pela deusa da vitória, só que a gente não fala Nike, a gente fala, né, Nike, a pronúncia é Nike, mas é inspirado nas asas da deusa. Esse símbolozinho que você vê aqui, ó, é inspirado nas asas da deusa Nike. Nessa imagem que a gente está vendo, é de um estádio que servia para a prática de corrida. Sim, gente, existiam várias modalidades. Então, a cidade de Olímpia, várias coisas foram, né, preservadas, né, como em sítios arqueológicos. Sítios arqueológicos é quando a gente encontra algum vestígio, é feito estudos sobre aqueles objetos que são encontrados. Por exemplo, eu tenho um vaso aqui, ó. Então, nesse vaso, a gente percebe que, olha aqui, ó, pintura em um vaso retratando três atletas correndo, talvez estivessem treinando ou em uma competição. Tá? Então, ou seja, vestígios você pode ter em vasos, você pode encontrar estátuas sobre isso, tá? Então aqui nós temos, ó, uma taça de duas asas com a imagem de um atleta segurando halteres ou pesos na prova para o salto em distância. Então por isso que eu digo, gente, quando as pessoas perguntam assim, para que estudar Grécia Antiga? Para estudar o mundo antigo. É perfeito, gente, a gente parar para ter muita coisa bacana, tá?
Outra, nós temos aqui um irábulo, ilustrado com a imagem de hoplitas, né? Era um utensílio comum utilizado no ato de tomar banho e se perfumar, pois guardava óleos perfumados. Atletas costumavam usá-los, fosse feito de cerâmica ou de couro, para untar seus corpos com esses óleos antes de competirem. Nós temos aqui também, ó, pintura em um vaso retratando atletas em combate. Entretanto, não se sabe se era um combate de Palé ou Pancrácio. Outra, um vaso aqui que tem atletas correndo com tochas. Então, olha a importância da gente ter os vestígios, né? Um vestígios em vasos, em taças, a gente pode retratar até o dia a dia, como era daquele povo, tá bom? Bom, pessoal, eu quero que vocês olhem para essas duas imagens que eu vou colocar aqui. Essa imagem, né? Faz uma, dá pausa, vai olhando aí, vê o que eu coloquei aí na descrição e olha para esta segunda imagem aqui e a descrição. Quando a gente olha para a primeira, a gente percebe, tá? Após essa leitura, que as mulheres não participavam dos jogos na Grécia Antiga. Ou elas estavam nos bastidores, olhando, trabalhando, mas não participavam, tá? Olhando para a segunda, que foi em 2012, nos Jogos de Londres, você percebe que as mulheres participam, elas estão competindo, né? Isso desde aí do acendimento da tocha em algumas aberturas de alguns países, né? Ou competindo, né? Natação, vôlei, ginástica olímpica. Então, ou seja, houve uma mudança aí, né? Dos Jogos da Grécia Antiga, tá? Para os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga, tá? E nos Jogos Olímpicos modernos. Eu acho que você já percebeu que eu falo assim: os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga e os Jogos Olímpicos modernos. Porque, pessoal, houve sim o fim das Olimpíadas. Roma, quando se tornou cristã, vamos lembrar aí dois imperadores. O primeiro é o Constantino. O Constantino, ele vai com aumento, devido ao aumento do cristianismo, ele autorizou o culto, sendo chamado culto, assim, o culto ao cristianismo. Isso acabou aumentando o número de cristãos em Roma. Então, o próximo imperador, que era o Teodócio, ele vai o quê? Oficializar o cristianismo como religião oficial de Roma. Então, se ele oficializou o cristianismo como religião oficial, as outras se tornaram pagãs. Então, os Jogos Olímpicos na Grécia, como já falei para vocês da mitologia grega, vai ser visto pelos romanos como algo pagão. Nossa, isso deve, não é, acabar esse tipo de celebração, esse tipo de homenagem a esses deuses pagãos, entendeu? Então, o imperador Teodócio acabou colocando aí, né, o fim dos Jogos Olímpicos na Grécia Antiga, tá? Porque se você já estudou história, você sabe que Roma vai se expandindo, vai dominando várias regiões aí, ok? No caso, também aconteceu com a Grécia. Aqui nós temos uma moeda aí do imperador Teodósio. Sim, gente, ele existiu. Isso não é mitologia, tá bom? Então já vimos que o fim dos Jogos Olímpicos na Grécia Antiga foi através das mãos do imperador Teodósio, quando ele se converteu ao cristianismo. As práticas que ele considerava pagãs, né, aquelas práticas, atividades que não estavam de acordo com o cristianismo, até porque, lembra que eu falei logo no início para vocês que, além de você homenagear os deuses, era principalmente para honrar Zeus. Então aí nós temos o politeísmo, que não era compatível com a visão do cristianismo na ideia de um só Deus, o monoteísmo. Então, os Jogos Olímpicos tiveram seu fim pelas mãos do imperador romano Teodócio.
E, professor, e quando começou os Jogos Olímpicos da Era Moderna? Então, aí nós temos o francês Barão Pierre de Coubertin. Ele sim, galera, é o fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Isso aconteceu em Atenas em 1896. É interessante a gente lembrar isso porque eu percebo que muita gente acha que ele foi o fundador dos Jogos Olímpicos na Grécia. Claro que não. Por isso que eu disse que tem que ter um cuidado com essa divisão. Tá? Os Jogos Olímpicos no tempo da Grécia Antiga, na cidade de Olímpia, e agora nós temos os Jogos Olímpicos na Era Moderna, que começou na cidade de Atenas. E qual era a ideia dele? Eu peguei aqui para você, né, um trecho do pensamento dele. Costumava dizer que os músculos foram criados para fazer o trabalho de um educador moral. Deus e pátria se combinavam nos valores que culminaram em sua idealização de recriar os antigos jogos gregos. É claro que vai sendo adaptado, como já falei para vocês, que agora nós temos a participação das mulheres, que não tinha isso nos jogos da Grécia Antiga, né? Então, essa ideia de celebrar, de fazer uma união, isso permaneceu, até porque nos jogos antigos da Grécia, tá? Você tinha a ideia de interromper as guerras para você criar uma certa paz, criar uma certa confraternização para poder disputar. Então, as cidades inimigas, elas tinham que parar, né? Se quisessem participar dos jogos, parar ali, né? As suas diferenças, as guerras, para poder ir para os jogos, né, lá na Grécia Antiga. Então, essa ideia de confraternização entre os povos, entre as culturas, isso permaneceu. Claro que foi sendo adaptado. Então, os Jogos Olímpicos eles foram tendo adaptações, modernizações. Os arcos que eu falei para vocês, né, os 5 arcos, eles são o quê? Então, eu coloquei para vocês aqui o significado desses arcos olímpicos: Europa, África, América, Ásia e Oceania. Então, a confraternização, a união desses povos, e não é à toa que atrás está em branco, dando a ideia de paz. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula sobre a origem dos Jogos Olímpicos. Não esquecendo que agora eu vou ter vídeos específicos para membros. Dá uma olhadinha lá no meu canal, que já tem um botão lá, Seja Membro. Então, não se esqueça de compartilhar esse canal, não se esqueça de você comentar, curtir. Até a próxima e tchau!